Ora viva! Bem-vindos aqui a mais um live, mais um vídeo em direto. Um live exclusivo aqui para a nossa comunidade Naturmed, Saúde e Medicinas Naturais. Ora bem, hoje o tema é sobre o fígado e podemos falar também de outras coisas em geral. Entretanto, não houve ninguém que manifestasse aí alguma dúvida, por isso eu vou incidir mais sobre esse tema, né? Estão a ver aqui estas cebolas, né? Com esta rama verde, né? Portanto, aqui uma cebola branca e uma cebola roxa, né? Pronto, mas tem esta rama verde. Portanto, a cebola ainda está relativamente verde, né? Então, isto é próprio da primavera. Portanto, nós em Portugal estamos neste momento na fase da primavera. Então, é importante perceber, digamos, a natureza das características da natureza, né? Portanto, das diversas estações do ano, da lei da natureza, etc. em geral, né? Eu agradecia que vocês assinalassem aí a vossa presença, embora eu não esteja a ver ainda aqui como deveria estar a ver a parte dos comentários, mas por favor, portanto, podem comentar. De qualquer maneira, ao contrário da última vez em que eu procurei fazer uma mudança, pronto, desta vez eu vou experimentar deixar essa mudança para mais tarde, portanto, se for necessário, porque, pronto, porque assim para mim é mais natural. E da última vez eu continuei, apesar de tudo, a não ver os vossos comentários. Portanto, para já eu vou manter como está, não é? Pronto, mas sintam-se à vontade para comentar no limite dos limites. Se não for possível eu responder agora durante o live, eu responderei posteriormente, né? Depois de encerrado o live, darei as respostas às vossas questões. Então, como estava a dizer, a primavera corresponde ao elemento madeira da teoria dos 5 elementos, que está relacionado com o nosso fígado e vesícula biliar. Portanto, o fígado e a vesícula biliar pertencem ao elemento madeira, né? Então, a primavera, que está relacionada com esse elemento, é, digamos, a época de brotar. Portanto, é a época, por exemplo, em que os vegetais rebentam, portanto, em que, por exemplo, os ramos, digamos, florescem ou crescem novos ramos, novas folhas, etc. Né? Também está relacionado, por exemplo, no caso da nossa vida, né? Com, por exemplo, com a juventude, né? Ou então, por exemplo, com o nascimento. Não o nascimento no sentido de fecundação, né? Mas no sentido de, por exemplo, o bebê sair do ventre materno, né? Ou num animal qualquer sair do ventre materno. Por exemplo, de uma planta brotar para fora da terra. Né? Portanto, ela, dentro da terra, ela já cresceu, né? Mas ainda está dentro da terra, como um bebê que ainda está, já está a crescer dentro do ventre materno, mas só depois é que sai cá para fora. Né? Então aqui é essa ideia de brotar cá para fora, de crescer, de desenvolver-se. Né? Então, por exemplo, aquelas cebolas verdes que eu acabei de vos mostrar, né? Também mostram a tal cor verde, né? Portanto, a cor verde, porque é própria da primavera. Né? Portanto, e reparem que o verde está do lado de fora. Né? Aqui dentro, por exemplo, está roxo. Né? Depois está mais esbranquiçado. E por fora é o verde. Então o verde traduz precisamente essa energia de crescimento, o crescimento mais ascendente, mais para cima, né? E um crescimento, digamos, mais forte do que o crescimento que está lá dentro. Né?
aqui nesta cebola verde, nesta cebola branca, a mesma coisa, né? Aqui dentro da terra está a branca, depois aqui está um verde, entre o verde e o branco, né? E depois, mais cá para cima, então aparece verde mesmo, né? Então, essa força do verde, essa força do crescimento. Então, é importante, muito importante termos esta noção, conforme já vamos ver, né? Então, por exemplo, a bilis, que é produzida no fígado e que depois é armazenada na vesícula e é excretada para o duodeno pela vesícula, é verde também. Portanto, a bilis é produzida no fígado e é verde. É curioso isto, não é? Então, os vegetais verdes, folhosos, por exemplo, são benéficos para a saúde do fígado, né? Desculpem, estimulam o funcionamento do fígado e da vesícula biliar. Há pessoas que têm a ideia que as verduras que fazem mal ao fígado, mas essa é uma ideia profundamente errada. É exatamente o oposto. O que se passa é que por vezes a pessoa tem o fígado bloqueado, com energia estagnada ou com, sei lá, com cálculos na vesícula, por exemplo, com lama na vesícula, e quando come verduras há uma maior ação, uma maior exacerbação dessa energia no fígado e na vesícula, mas como existem coisas que estão bloqueadas, isso pode depois provocar transtornos desagradáveis na pessoa, do género de vômitos ou tonturas, etc. Né? Mas não é que esteja a fazer mal. Portanto, é uma reação de cura, digamos assim. Né? Portanto, é simplesmente o fígado ou a vesícula estão a ser desafiados. Né? E podem provocar sintomas desagradáveis, mesmo patológicos, digamos assim. Né? Mas, portanto, se a pessoa, por exemplo, comer menos quantidade ou se comer numa outra altura mais adequada, etc., já não causará esse problema. Né? Antes, pelo contrário, vai ajudar a curar o fígado ou a vesícula. Né? Então, os vegetais verdes protegem o fígado e a vesícula, por exemplo, como o caso do aipo, por exemplo, que é muito útil, por exemplo, ajuda para baixar a tensão arterial, etc. Pronto, também os vegetais verdes, portanto, principalmente com folha, né? Vegetais folhosos, verdes, ajudam em caso de esteatose hepática, ou seja, daquilo que popularmente as pessoas chamam de fígado gordo, né? Portanto, gordura acumulada no fígado. Né? É importante também referir que a base da alimentação, pelo menos, enfim, num clima temperado, né? ou parecido, portanto, a base devem ser, para o ser humano, devem ser os cereais integrais, portanto, não é os vegetais. Né? Portanto, os vegetais são muito importantes, devem constituir uma boa parte, uma boa proporção da refeição, mas não a maior parte. Não a maior parte. Né? Portanto, a maior parte deve ser o cereal integral. Por exemplo, arroz integral ou trigo integral. Normalmente o trigo não se usa em grão, não se usa inteiro, mas derivados do trigo, como por exemplo, cuscuz, né? que é uma espécie de farinha, portanto, em aglomerados minúsculos, não é? Bolinhas, em bolinhas, ou é uma espécie de massa, ao fim e ao cabo, mas em vez de ser tipo esparguete ou canudos, né? Tem esse formato assim de bolinhas pequeninas, né? Portanto, também as massas de trigo, por exemplo, ou bulgur é trigo partido, ou pão, né? Portanto, mas tudo isto, seja o cuscuz, seja as massas, seja o bulgur, seja o pão, devem ser integrais, portanto, não devem ser refinados, né? Pronto. E além destes cereais, do arroz integral, do trigo integral, pode-se usar também cevada integral, aveia integral, milho também integral, quinoa, pronto, etc. Né? Milho painço, por exemplo, né? Ou também chamado painço, ou também chamado milho miúdo. Pronto. Esses são exemplos de cereais que podemos e devemos usar nas refeições. Daquilo que eu conheço e daquilo que é a minha experiência pessoal, falando em termos muito gerais, não estou a falar em termos específicos para tratar esta ou aquela doença, mas falando assim em termos muito gerais,
o cereal melhor e mais completo e mais seguro e mais harmonioso é o arroz integral. Portanto, o arroz integral é o que tem uma composição química semelhante ao nosso sangue e que tenha maior variedade de nutrientes e também em que a proporção desses nutrientes são as mais parecidas com o nosso sangue. E, portanto, digamos que quase poderíamos viver comendo apenas arroz integral, né? Portanto, além de líquidos, além de água, por exemplo. Né? Portanto, mas em termos de alimento sólido, digamos, o arroz integral, portanto, digamos, é aquele que poderá nos preservar a vida durante mais tempo e com mais saúde se não tivermos mais nada para comer. Né? E, portanto, isto para que não fique a ideia de que devemos comer mais vegetais do que arroz, porque, por exemplo, às vezes as pessoas comem uma colherinha ou duas de arroz com medo de engordar ou com medo, enfim, de estar a usar excesso de hidratos de carbono. Isso é uma ideia profundissimamente errada, profundissimamente errada, profundissimamente errada, né? Sobretudo tratando-se de arroz integral. Não se deve confundir arroz branco com arroz integral. Arroz branco não se deve comer, pura e simplesmente. Né? Portanto, é nocivo, é prejudicial, é doentio. Né? Portanto, se a pessoa usar arroz branco a toda hora e momento, não se admirem depois de contrair diabetes, não se admirem de provocar secura no organismo, não se admirem de ficar com fome, passado uma hora, etc, etc. Né? Pronto, mas se comer arroz integral acontece o contrário. Né? Se comer arroz integral, não se admirem de ficarem saudáveis, não se admirem de se curarem das mais diversas doenças, mesmo sem fazer nada especial, apenas comerem arroz integral como alimento principal. Portanto, normalmente cerca de 60% da refeição, por exemplo. Né? Isto, estou a falar em termos, enfim, em resumo, não quer dizer que tenha de ser esse padrão, não quer dizer que tenha de ser assim todos os dias, né? Mas é para ficarem com uma ideia. Né? Então, pelo menos 40% a 60% deverá ser cereal. Né? Mas, idealmente, do meu ponto de vista, mais de 50% deverá ser cereal. Portanto, isso é o que nos dá melhor saúde e está comprovado. Né? Hum, entretanto, a respeito do fígado, portanto, eu lembrei-me de falar aqui do Fernando Pessoa, né? Porque o Fernando Pessoa morreu de problemas no fígado. Ele, quando morreu, estava com cirrose no fígado, que é uma doença grave, né? Como o cancro do fígado. Né? E curiosamente, pela investigação que fiz acerca de Fernando Pessoa, sabem qual foram as últimas palavras de Fernando Pessoa antes de morrer? As últimas palavras que o Fernando Pessoa proferiu foram dê-me os óculos. Né? Portanto, ele estava acompanhado na hora da morte pela enfermeira, por um médico e por um padre. Né? E as últimas palavras que ele proferiu foi dê-me os óculos. Né? Então, ele usava óculos. Então, o facto da pessoa usar óculos já mostra algum problema a nível de fígado, né? Como no meu caso, enfim, embora já tenha alguma idade, mas idealmente eu não deveria precisar de óculos, né? Portanto, eu consigo ver bem ao longe, etc. E ao perto também vejo, mas digamos, para ver melhor, neste momento, eu vejo melhor com os óculos, né? Portanto, com os óculos vejo com mais clareza, né? Mas Fernando Pessoa, portanto, morreu relativamente cedo, né? Relativamente jovem, e desde relativamente jovem, não posso dizer, não investiguei isso com que idade, mas sei por aquilo que observei, que já relativamente jovem ele já usava óculos, né? Portanto, ele inclusive é retratado, aparece em retratos, em figuras, né? Pronto, Fernando Pessoa com óculos, com chapéu e com óculos, né? Então ele disse, demos óculos, né? Então é muito interessante esta preocupação de Fernando Pessoa, né? Portanto, antes de morrer, né? Portanto, ele opôs-se ao internamento, né?
e penso que nesse aspecto teve um bom discernimento, não é? Portanto, e ficou acompanhado apenas por uma enfermeira, um médico e um capelão, não é? Ahm, Pronto, mas o diagnóstico médico, pelo menos o diagnóstico oficial médico, foi de que ele terá morrido de cólica hepática associada a cirrose. Associada à cirrose, né? Pronto, associada, por sua vez, essa cirrose ao consumo excessivo e prolongado de álcool, né? Pronto, o Fernando Pessoa morreu com 47 anos, né? Então, deve ser um exemplo para nós, né? Para não, digamos, para não copiarmos esse exemplo, né? Portanto, deverá ser um exemplo pela negativa, né? Para não fazermos o mesmo erro, para não cometermos o mesmo erro, né? Curiosamente, o Fernando Pessoa sobreviveu às doenças mais mortíferas da época em que ele viveu, que foram a tuberculose e as epidemias de gripe, né? E ele não foi contaminado por nenhuma epidemia de gripe nem tuberculose, né? E com certeza hoje também não seria contaminado pelo Covid-19, né? Pelas minhas contas, né? Pronto, mas digamos, devido a esses hábitos, portanto, de consumo de bebida alcoólica, né? Portanto, de aguardente, porque ele usava, tinha o hábito de beber demasiada aguardente, né? Irregularmente, então destruiu a sua saúde, né? Uma pessoa tão inteligente, com uma clareza mental fantástica, a nível poético, enfim, filosófico, né? Mas infelizmente ao nível, digamos, mais comezinho, mais elementar, não teve o discernimento de autocontrole suficiente para evitar esse hábito nocivo, né? Portanto, ele aprendeu inglês portanto, em Durban, na África do Sul, né? E depois dedicou-se à tradução de correspondências de casas comerciais. Portanto, e foi uma atividade que ele exerceu até ao fim da vida, né? É curioso que nos 44 poemas da chamada Mensagem de Fernando Pessoa, né, que é uma obra épica de Fernando Pessoa, né, em que Fernando Pessoa fala do Quinto Império, né, como um sonho do Portugal para o futuro, né, em que ele termina essa obra dizendo é a hora, né? Então é muito interessante porque neste aspecto, nesta obra, né? Nesta obra épica, né? Aí está presente a energia do fígado, está presente a energia do futuro, a energia que é essa a característica da energia madeira, a energia da primavera, né? A energia do crescimento, portanto, da esperança, né? Um, Uh, e então ele diz a grande raça que partirá em busca de uma Índia nova, né? Palavras de Fernando Pessoa, né? Não para conquistar um império terreno, mas para cumprir desígnio divino de um império de cristandade. Portanto, o quinto império, né? Então, Fernando Pessoa tinha, digamos, esse sonho para o povo português. Então, ele tinha, de certa forma, um bom fígado à partida, né? Mas não soube preservá-lo, ou não teve consciência, né? Não teve consciência para preservar esse fígado, porque senão certamente nos teria dado ainda coisas muito mais valiosas, né? Então, essa mensagem que ele nos transmite no chamado mensagem, né? O Fernando Pessoa dizia que era um nacionalista místico e um sebastianista racional, né? Então, este aspecto sebastianista, né? É muito interessante isto, né? Este aspecto sebastianista tem a ver com a velha ideia da esperança de Dom Sebastião, né? Portanto, da recuperação da independência de Portugal, né? Então, é esta ideia de esperança, né? Então, é muito interessante porque essa ideia de esperança estava presente em Fernando Pessoa, né? Portanto, a esperança, uma visão de futuro, né? Isso caracteriza a natureza do fígado, né? Então,
um outro aspecto interessante da vida de Fernando Pessoa, e relacionado com este aspecto do fígado, não é? É que Fernando Pessoa, na sua época, foi convidado para desenhar a campanha publicitária da implantação da Coca-Cola em Portugal, né? Nessa época, né? Embora já se conhecesse, pelo menos algumas pessoas, né? Pelo menos algumas pessoas conheciam a Coca-Cola, né? Mas não estava ainda, digamos, à venda em Portugal. Então havia, inclusive, pessoas que iam a Badajoz, portanto, atravessavam a fronteira de Portugal e iam a Espanha, a Badajoz, tomar Coca-Cola, né? Tomar esse veneno, né? Então, porque a Coca-Cola em Espanha era vendida já desde 1950, né? E curiosamente também, e paradoxalmente, né? Porque depois, como vamos ver a seguir, digamos, nessa altura não vingou, já vamos ver porquê, né? Mas a Coca-Cola já se vendia em Angola e Moçambique, ou seja, na altura eram nossas colónias de Portugal, né? Então é muito interessante esta coisa da política, do comércio, enfim, de interesses, enfim, dos mais diversos tipos e quadrantes, né? Ahm, então, o Fernando Pessoa, convidado então para criar, foi convidado para criar um slogan, né? E sabem o que o slogan que o Fernando Pessoa criou? O slogan dizia assim: primeiro estranha-se, depois entranha-se. É muito, muito sábio. Muito sábio este slogan, né? Então, claro que este slogan era para induzir as pessoas, era para hipnotizar as pessoas, era para enganar as pessoas, né? Isto é que é incrível, né? Isto é que é incrível, né? Como coexiste ao mesmo tempo Deus e diabo dentro da mesma pessoa, né? Isto é um exemplo histórico, bem claro, bem claro, bem claro, né? Então, Fernando Pessoa, fazendo a apologia do Quinto Império, fazendo a apologia da cristandade, da religião, né? E ao mesmo tempo, né, a mandar as pessoas para a fossa, para a ignorância, para a doença, né? É incrível, né? A mesma pessoa, né? A mesma pessoa, né? É muito interessante isto, né? Deus e diabo na mesma pessoa, né? Então, mas curiosamente, o que é que aconteceu, né? Então, na época, né, em que tentaram introduzir a Coca-Cola aqui em Portugal, e mesmo já depois de terem conseguido esse slogan da autoria de Fernando Pessoa, né, esse slogan super fantástico, né, não chegou a ser colocado em prática porque o grande médico higienista Ricardo Jorge, né, honra lhe seja feita, né, uh, portanto, e que era diretor de saúde de Salazar, né? Uh, disse que, portanto, portanto, teve a honestidade de reconhecer que essa bebida era uma droga tóxica, né? Enfim, quer tenha feito isso honestamente, quer fosse por razões comerciais, não sei, né? Não sei. O que sei é que aconteceu isso, né? De qualquer maneira, do meu ponto de vista, honra lhe seja feita, fosse por que razão fosse, quanto a mim, foi a atitude mais correta, mais inteligente e mais justa e melhor para a população, né? Melhor para a população, né? Então, a bebida não foi introduzida, né? Não foi introduzida em Portugal, né? Uh, e, portanto, essa publicidade à Coca-Cola foi proibida durante o Estado Novo, né? Então, honra seja feita, pelo menos neste aspecto, não estou aqui a fazer propaganda política, nem pouco mais ou menos, não é a minha intenção, nem a minha filosofia, antes pelo contrário, né? Apenas estou a falar de factos, de história e daquilo que é a justiça, daquilo que são as leis da natureza, né? Leis da natureza, né? Pronto, e essa é a minha batalha, né? Pronto, é a luta pela natureza, a minha luta pela justiça
dentro das leis da natureza, né? Então, depois do golpe de Estado de 25 de abril de 74, portanto, foi dada a liberdade para, enfim, para enganar o povo, né? Para adoecer o povo, portanto, com bebidas alcoólicas, com, portanto, além das bebidas alcoólicas, né? Também com bebidas açucaradas, como o caso da Coca-Cola, etc. Né? Pronto, na altura do Fernando Pessoa também já existiam refrigerantes, né? Pronto, mas não era com a, digamos, com a dimensão que é hoje em dia, né? Um, então, a Coca-Cola entrou em Portugal oficialmente no dia 4 de julho de 1977, né? Foi nesse dia que foi servido pela primeira vez em Lisboa a Coca-Cola, né? Uh, então, uh, então, é muito curioso, portanto, isso que eu acabei de falar, né? Por um lado, essa visão universalista de Fernando Pessoa, né? De criar o Quinto Império, né? Dos portugueses do futuro, né? Portanto, conquistarem o mundo, né? Portanto, essa índole mística e religiosa cristã, né? Por outro lado, inconscientemente, ele destruiu progressivamente o seu fígado, né? Então, isso de certa forma também está coerente com ele ter criado esse slogan, né? Porque de certa forma ele não tinha consciência de sequer de cuidar da saúde para si próprio, né? Então, o principal é dentro, né? Então, quando a pessoa não tem nem consciência para cuidar de si próprio, como é que vai cuidar dos outros, né? Difícil, né? Muito difícil, né? Senão mesmo impossível, né? Então, ele comprometeu o seu próprio futuro, né? E, de certa forma, o futuro também das pessoas que podia ter influenciado positivamente, inclusive, por exemplo, o suicídio do seu amigo do coração, Mário de Sá Carneiro, né? Portanto, que o Mário de Sá Carneiro tinha o Fernando Pessoa como seu melhor amigo, né? Então, é curioso também que o Mário de Sá Carneiro portanto, numa carta que escreveu ao Fernando Pessoa, antes de se suicidar, né, ele diz: os meus olhos, reparem aqui neste pormenor, ele fala em olhos, né? Olhos têm a ver com o fígado, né? Portanto, os olhos dependem da energia do fígado, né? O Mário de Sá Carneiro diz: a meus olhos não há outra saída. Muito interessante isto, né? Ou seja, segundo a visão dele, ele não via futuro à frente dele, né? Dizendo tudo. Então ele diz nessa carta a Fernando Pessoa: tudo me corre às mil maravilhas, mas não tenho dinheiro, né? E ele tinha apenas 25 anos, né? Então é muito triste esta conclusão, né? Então Mário de Sá Carneiro também, né? Assim, tão preocupado com o dinheiro, né? Então o professor Kikuchi, e não estou aqui a menosprezar o dinheiro, antes pelo contrário, né? O dinheiro é útil, o dinheiro é uma poderosa alavanca, né? Mas muitas pessoas invertem aquilo que é principal daquilo que é complementar, né? Então, o professor Tomo Kikuchi, o grande mestre professor Tomo Kikuchi, dizia principal, por exemplo, entre palavra e dinheiro, palavra é principal, né? Dinheiro é complementar, né? Então, já contei aqui, noutra altura também, por exemplo, numa altura em que eu queria entrar num negócio, né, de marketing de rede e precisava de dinheiro e não tinha, na altura, para investir, né, precisava de 2.400 euros e eu fui solicitar empréstimo a familiares, né? Comecei por solicitar a familiares. Um familiar, enfim, não tinha, ou não dava jeito, ou não quis emprestar, não interessa para o caso, né? Até que cheguei a uma tia que me ofereceu o dinheiro. Então, eu não imaginava semelhante coisa. Eu fui lá para solicitar emprestado, disposto a pagar juros, etc. Ela ofereceu-me dinheiro. Então, moral da história, problema não é dinheiro, problema é palavra, né? Então, mesmo sem palavra, a pessoa não ganha dinheiro, né? Mesmo para pedir emprego, para solicitar emprego, tem de usar a palavra, pelo menos tem de pedir emprego, tem de usar a palavra, né?
Então, se a pessoa não tem dinheiro, pode solicitar dinheiro ao banco, pode pedir emprestado ao banco, né? Pode pedir emprestado ao banco, pode emprestar a um amigo, pode pedir até que lhe deem, né? Que lhe ofereçam, né? Então, o principal é a palavra, né? Então, isto mostra que, de facto, aí o Mário de Sá Carneiro, né? De facto, também com certeza não estava bom do fígado, né? Porque faltava-lhe essa visão de futuro. Ele não conseguia ver, só porque lhe faltava dinheiro, né? Ele não conseguia ver um futuro, né? Qual, na realidade, o futuro existia. Se ele soubesse usar, ou soubesse e quisesse, obviamente, né? Usar a palavra nesse sentido, né? Ainda para mais, ele dizia tudo me corre às mil maravilhas, né? Então é uma questão de direção. Então, outro aspecto relacionado com o fígado é direção. Muito interessante isto, né? Direção, né? Então, quem não tem visão não consegue ter direção. Quem não tem direção, né? Com certeza bate com a cabeça na parede, estampa-se, esbarra-se, enfim, tem um acidente, etc. Né? Aleija-se, etc. Né? Portanto, se a pessoa vai na direção errada. Né? Então, quando a pessoa deixa crescer, portanto, frustrações interiores, né? Então isso pode levar, por vezes, ao suicídio, né? Mas isso é porque não existe a tal esperança, né? Que é a apologia, que é a característica da energia do fígado, né? Pronto, a nível mental e espiritual, né? Então, Fernando Pessoa passou 10 anos da sua juventude na África do Sul, em Durban, depois da mãe se ter casado com um cônsul, com um cônsul inglês, né? E depois, com a idade de 17 anos, ele voltou para Lisboa sozinho e foi viver com a avó, né? Portanto, entre 1905 e 1935, portanto, durante 30 anos, 35 foi a data da sua morte, né? Ele morou em 16 diferentes casas em Lisboa. 16, né? Em 30 anos, Fernando Pessoa mudou de casa 16 vezes, né? É muito interessante isto, muito interessante, do meu ponto de vista, né? Do meu ponto de vista, né? Muito significativo, né? Então, isso mostra a falta de direção. Muito interessante, né? Uma coisa é a pessoa ter flexibilidade, né? Então, por um lado, por um lado mostra alguma flexibilidade, né? Mas provavelmente aqui já há algo mais do que flexibilidade, já há algo mais do, já provavelmente há uma falta de direção, né? Uma falta de clareza para onde ir, né? Então viveu em 16 casas diferentes, né? Nesses 30 anos, né? Então cerca de uma casa a cada 2 anos, né? 16, 16 são 32, portanto, em 30 anos foi à volta disso, né? Também nunca casou. Né? Muito interessante isto, né? Nunca casou, portanto, sempre disse querer estar sozinho, né? Então, isso também é interessante, né? Porque também mostra, de certa forma, uma falta de direção, uma falta de futuro, né? Porque a pessoa, para deixar, ele felizmente deixou património, né? Muito útil, muito fantástico, né? E eu estou-lhe muito grato por isso, né? Estou muito grato ao Fernando Pessoa, não estou aqui para criticar Fernando Pessoa ou dizer mal Fernando Pessoa, né? Pelo contrário, estou aqui com todo o respeito e carinho e admiração por Fernando Pessoa, do fundo do meu coração, né? Isto que fique bem claro, né? Portanto, estou apenas a dar exemplos, não só positivos, mas negativos, para aprendermos aprendermos com a parte positiva e aprendermos também com a parte negativa. Só isso, né? Então, então, a pessoa, para deixar, pelo menos a nível de filhos, né? Os filhos são a transmissão da hereditariedade, a transmissão para o futuro, né? Então, se toda a gente se toda a gente não tivesse filhos, ou se isso um dia acontecer, é claro, a humanidade acaba, não é? Portanto, não há futuro, né? Então, há aqui de facto uma, digamos, eu chamaria patologia mesmo, sem problema, né? Há uma certa patologia, né? Pronto, em ele se afirmar mesmo
peremptoriamente, queria andar sozinho, que não queria meter o braço, que não queria andar ninguém com o braço, meter o braço e não sei como é. Então, também há uma estátua de bronze, né? Com certeza muitos de vocês conhecem, né? Muito célebre, uma estátua de bronze de Fernando Pessoa, portanto, na esplanada do Café a Brasileira, né? Em Lisboa, na cidade de Lisboa, né? O Fernando Pessoa com as pernas entrançadas, né? Então, para quem sabe de diagnóstico, né? Então, essa perna entrançada, né? Muita gente não sabe, a esmagadora maioria das pessoas não faz a mínima ideia, né? Então, isso mostra uma, digamos, uma estagnação aí de energia a nível da energia água, né? As pernas tem a ver com rins, né? Pronto, e pode ser também de fígado, né? Também passa o meridiano do fígado aí nas pernas, né? Portanto, há uma estagnação. Também o facto de ele usar óculos, né? Portanto, desde novo, também mostra aí patologia a nível de fígado, né? Então, Fernando Pessoa teve essa preferência por bebidas, portanto, uma bebida fortemente alcoólica, portanto, a aguardente, né? Portanto, isso destruiu-lhe gradualmente o fígado, né? Curiosamente também, né? Então, sabem qual foi a última frase que Fernando Pessoa escreveu? Então, a última frase que Fernando Pessoa escreveu foi em inglês. Portanto, ele era tradutor de inglês, né? Tinha aprendido inglês. Então, a última frase que ele escreveu, curiosamente, foi em inglês. E a frase dizia em português o seguinte: não sei o que trará o amanhã. Muito interessante isto, né? Muito significativo, né? Não sei o que trará o amanhã. Então, o amanhã é a energia madeira, é o fígado, né? Muito interessante. Ele estava dentro do fígado, né? Estava profundamente dentro do fígado. E ele dizia: não sei o que trará o amanhã. Muito interessante. Depois da mesma pessoa ter escrito sobre o Quinto Império, em que ele imaginava o Portugal a conquistar o mundo, né? Com o Quinto Império, portanto aí ele sabia, quer dizer, ideologicamente, em termos visuais, ele projetava isso, né? Mas neste momento em que ele estava profundamente doente, ele disse: não sei o que trará o amanhã, né? Então, quando não há, portanto, a minha conclusão, digamos, filosoficamente falando, né, é que quando não há fígado, né, não há visão clara, né? Quando não há visão clara, portanto, a morte também está próxima, né? Seja morte por acidente, seja morte por suicídio, seja morte natural, né? Então, por exemplo, no meu caso, né, não estou a dizer que vou morrer já, eu quero, quero e espero viver muitos anos e durar muitos anos, né? Viver mais de 100 anos, viver mais de 125 anos, né? E pronto, esse é o meu sonho, é o meu objetivo, né? Mas, facto dos factos, né? É que se já estou a usar óculos, né? Já a morte está mais próxima do que quando não estava a usar óculos. Só isso. Não quer dizer que vou morrer já amanhã ou daqui a uns minutos, né? Mas é isso, né? Então, não quero ser mal interpretado, né? Então, no entanto, um dos prestigiados prémios contemporâneos, né, aqui em Portugal, para trabalhos excepcionais nos campos das artes e das ciências é o Prémio Pessoa, né? E, portanto, honra seja feita ao Fernando Pessoa, né? Então, esse elemento madeira, portanto, ao qual corresponde o fígado, né? Ao qual o fígado pertence, portanto, assim como as plantas, os vegetais, a primavera, a juventude, né? Pronto, isso dá-nos a capacidade, esse elemento dá-nos a capacidade de direção, né? A capacidade de derrubar obstáculos, né? De derrubar frustrações, de ultrapassar frustrações, né? E portanto daí a necessidade também de flexibilidade, né? Então não é por causa de não ter dinheiro, né, que a pessoa se vai suicidar ou se deve suicidar, do meu ponto de vista, né? Então precisa ter flexibilidade para arranjar maneira, para arranjar um plano B, ou um plano C, ou um plano D, ou um plano E, etc, né?
Então, mas para isso precisa ter um mínimo, pelo menos um mínimo de boa energia do fígado, né? De energia madeira, né? Então, se a pessoa não tiver flexibilidade, né? Então, por exemplo, mesmo a nível físico, as articulações vão sofrer, né? Os músculos vão sofrer. Então, as articulações, por exemplo, ficam rígidas, né? Então, isso é sinal de problema de tendões, né? Que está relacionado com vesícula biliar, que por sua vez está muito relacionado com o fígado também, né? Fígado e vesícula pertencem ao alimento de madeira também, né? A nível de músculos, por exemplo, músculos podem ficar duros também, se os músculos estão duros ou se têm câimbras, etc. Então está relacionado também com problema a nível do fígado ou vesícula biliar, né? Por exemplo, déficit de sangue do fígado, por exemplo, né? Então, a nível de 5 elementos, portanto, a madeira é a mãe do fogo, né? Portanto, o fogo a nível de órgãos corresponde ao coração e intestino delgado, né? Por outro lado, a madeira é filha da água. Portanto, a água corresponde, está relacionada com rins e bexiga, né? Por exemplo, a respeito de ser filha da água, por exemplo, as plantas que correspondem à madeira, né, não sobrevivem sem água, né? Então, por exemplo, a água, portanto, está relacionada com rins, como falei, e articulações está relacionado com rins, né? Então, por exemplo, articulações secas, tensas, rígidas, né, estão muitas vezes relacionadas com déficit de sangue do fígado, né? E então isso provoca depois, por exemplo, câimbras ou músculos duros ou músculos paralisados, por exemplo, né? Por outro lado, a madeira controla a terra. A terra tem a ver com baço, pâncreas e estômago, né? Então, por exemplo, um paciente ou uma pessoa doente, por exemplo, com raiva, com ira, com irritabilidade, assim, excessivas ou extemporâneas ou inapropriadas, né? Por vezes, portanto, a pessoa está desesperada por falta de apoio, né? Ou falta de compaixão, né? Como, por exemplo, Mário Sacarneiro, como eu falei, né? Dizendo não tenho dinheiro. Então, ele sentia-se desesperado, dizia que tudo corria às mil maravilhas, mas não tinha dinheiro, né? Então, sentia-se desesperado, né? Não é que não tivesse solução, não é que não houvesse solução. Com certeza havia mil e uma soluções, né? E ele é que não foi capaz de ver, ele não estava a ver, né? No sentido filosófico, no sentido mental, espiritual, não estava a ver, né? Não estava a ver solução, né? Hum, então, a pessoa, ao receber apoio, essa pessoa, por exemplo, que se está a sentir desesperada, etc., né? Ela, ao receber apoio, ao receber compaixão, ela aí eventualmente pode desaparecer a raiva, por exemplo, pode desaparecer a frustração, né? Então é muito importante o apoio, etc. Então, por isso eu decidi também criar esta comunidade, né? Então eu espero que esta comunidade sirva para dar apoio a pessoas e que as pessoas aproveitem esse apoio, né? Porque eu tenho verificado que, por exemplo, desta vez não houve ninguém a colocar nenhuma questão, nenhuma dúvida, nenhuma sugestão sobre o tema que poderia falar, etc. Então, não, é pena, né? Então aproveita, né? Porque a minha ideia é entre ajudarmos uns aos outros, né? Eu também aprendo convosco, né? Mas que cada pessoa coloca uma questão, né? Outros beneficiam também, né? Portanto, uma pessoa faz uma pergunta, depois ao receber a resposta, essa resposta vai servir para outras pessoas, né? Por vezes, certas pessoas, enfim, por diversas razões, né? Por razão de temperamento, por razão de, sei lá, de medo, de complexo, né? Às vezes a pessoa não põe a questão, né? Mas se a outra pôr, então a pessoa depois, essa pessoa mais introvertida acaba por aproveitar, né? Portanto, sinta-se à vontade, enfim, dentro das normas, dentro do respeito, etc., que é requerido, sinta-se à vontade para colocar questões, colocar sugestões. Pronto, e além de poderem colocar aí no nossa comunidade, né, no nosso grupo de Facebook, podem contactar-me por telefone, podem enviar-me e-mail, enfim, podem enviar a mensagem por Messenger. Pronto, fiquem à vontade, né? Então, então a raiva, pronto, a frustração, ou a ira, a irritabilidade, o ódio, né? Então, quando excessivos, né? Quando despropositados ou quando
desproporcionados, né? Então, quando patológicos, né? Portanto, isso traduzem uma subida excessiva, intempestiva, né? Do yang do fígado, né? Portanto, da energia do yang do fígado. E isso, por vezes, é provocado por déficit de yin, falta de yin do fígado, né? Então, se a pessoa usa, por exemplo, bebidas alcoólicas em excesso, né? Se usa alimentos excessivamente quentes, excessivamente secantes, excessivamente queimados, excessivamente torrados, não é? Então, quando consumidos em excesso e de uma maneira regular, exagerada, não é? E durante muito tempo, não é? Pronto, isso vai destruir o yin, né? Portanto, e neste caso o yin do fígado. Portanto, se a pessoa abusa de gorduras e ao mesmo tempo alimentos muito picantes, alimentos muito quentes, muito queimados, alimentos muito do forno, né? Mesmo em época de verão, né? Por exemplo, no inverno é útil usar coisas de fogo, do forno, né? Porque é mais yang, né? Mas no verão já as coisas devem ser mais frescas. Então é importante, por isso é que é muito importante, e eu cada vez sinto mais a importância e a necessidade de estudarmos as leis da natureza, para compreendermos as coisas muito simples, né? Muito simples, né? Lições de natureza que podemos aproveitar para a nossa vida do dia a dia, para os mais diversos aspectos, seja para a nossa saúde, seja para os nossos negócios, seja para os nossos relacionamentos amorosos, para os nossos relacionamentos de amizades, nossos relacionamentos comerciais ou industriais ou profissionais, etc. Né? Muito útil, né? Muito útil compreender as leis da natureza. Né? Então, se a pessoa não tem cuidado e se excede nesse tipo de alimentos excessivamente quentes, né? Excessivamente yang, vai destruir, por exemplo, o yin do fígado, né? Então a própria estrutura do fígado é destruída, né? Então o fígado passa a funcionar mal. Então depois uma pescadinha estava na boca, né? Então a própria estrutura está a funcionar mal, então o fígado não vai cumprir as funções para a qual foi destinado e depois outras doenças aparecem, mesmo não necessariamente do fígado, mas por influência do facto do fígado não estar a fazer a sua parte. Né? Isso leva, por exemplo, à ascensão do yang do fígado, né? E, portanto, a pessoa pode entrar num descontrolo, né? Pode entrar num descontrolo emocional, portanto, que pode levar a cometer, às vezes, até crimes ou coisas assim mais perversas, né? Ou mais impróprias. Né? Então, também, por exemplo, o metal controla a madeira. Né? Então, se a energia metal, por exemplo, corresponde ao pulmões de intestino grosso, né? Se estiver fraca, então, por exemplo, a pessoa, suponhamos, tem a respiração fraca, né? Isso é sinal de fraqueza a nível de pulmões, né? Então, se a energia do metal estiver fraca, né? Uma vez que o metal controla no bom sentido, né? Controla a energia da madeira, né? Então, então a madeira pode entrar em descontrole, porque não tem freio, né? Não tem freio, né? Então, então isso pode gerar sintomas de doenças de plenitude do fígado e vesícula biliar, como por exemplo raiva extrema ou hostilidade, né? Então, a cor do elemento madeira é o verde, né? Como já falámos. Então, por exemplo, vegetais, árvores, né? Árvores da natureza, têm normalmente a cor verde, né? Então, a cor verde desponta na primavera, né? Como estes ramos que eu aqui da cebola que eu mostrei, né? Neste caso não são ramos, são folhas, né? Portanto, estas folhas da cebola, né? Mas no caso das árvores, por exemplo, os ramos verdes ou as folhas verdes despontam dos ramos secos, né? Na primavera, né? Então, por exemplo, quando a cor verde aparece na cara, né? Então geralmente aparece abaixo dos olhos, né? Ou ao lado dos olhos. Portanto, os olhos estão relacionados com o fígado, como já falei, né?
Então pode aparecer uma cor verde amarelado, ou pode aparecer uma cor verde azulado, enfim, pode haver assim, um verde misturado com outras cores, não é? Então, isso em termos de medicina tradicional chinesa, está relacionado com estagnação de chi do fígado, não é? Estagnação de energia do fígado, não é? Também acontece, por vezes, por exemplo, a pessoa ter, aparecer a cor verde à volta da boca, não é? Pronto, após a pessoa ter bebido, por exemplo, muita bebida alcoólica, né? Então ficar com ressaca, né? Então nessas circunstâncias pode aparecer, em determinadas pessoas, pode aparecer uma cor verde também à volta da boca, né? Também pode aparecer essa cor verde à volta da boca em caso de mulheres antes de vir a menstruação, né? Isso também está relacionado com estagnação do chi do fígado, né? Um, porque o fígado, uma das funções da energia do fígado é promover a circulação de chi nos meridianos e também a circulação do sangue. Portanto, o fígado faz mover as coisas, faz as coisas mexerem, né? Portanto, se faltar essa energia para mover, o sangue pode parar, pode estagnar. Portanto, e daí surgem essas dores da menopausa, né? Portanto, nesse aspecto está relacionado com o fígado, né? Também o som relacionado com o fígado é o grito, né? Então, a raiva, digamos, quando a pessoa está com raiva, né? Portanto, isso faz subir a energia, portanto, aumenta a potência da voz, né? E pode dar assim uma voz tipo grito, né? Pronto, quando a pessoa tem uma voz assim mais de grito, né? Isso, está a procurar ser mais assertiva, né? Portanto, a pessoa, por exemplo, quer ser escutada, né? Ou quer ser ouvida, ou quer ser atendida, né? Nas suas pretensões, naquilo que considera justo, naquilo que considera correto, naquilo que considera que tem direito, por exemplo, né? Portanto, isso implica implícito ou explicitamente que a pessoa está requerendo, portanto, que sejam feitas mudanças, né? Portanto, mudanças, obviamente, a seu favor, ou pelo menos de acordo com aquilo portanto, que a pessoa considera que é justo, não é? Então o grito pode exprimir uma frustração ou uma raiva, não é? Então, quando ao invés a pessoa tem, portanto, em vez de ter assim uma atitude de gritar, né? Quando a pessoa, por outro lado, não tem um grito suficiente, né? Quando a pessoa não se faz ouvir, quando a pessoa se cala, ou então quando tem uma voz, enfim, demasiado fraca, demasiado frouxa, né? Demasiado baixa, né? Isso significa que a pessoa não tem e energia suficiente do fígado para ascender, né? Para elevar a voz, né? Então, nesse caso, a pessoa não se faz ouvir, né? Então, ainda em relação aqui à energia do fígado, portanto, e da madeira, né? Por exemplo, o cheiro correspondente à energia da madeira, que está relacionado com o fígado também, é o rançoso, né? Que é o tipo de cheiro dos animais, cheiro de animais, ou cheiro de urina, ou cheiro de gordura oxidada, né? Portanto, o ranço é aquilo que se diz, portanto, da substância que se cria por uma gordura estragada, né? Também, portanto, também tem a ver com o suavemente ácido ou o cheiro da grama recém-cortada, por exemplo, né? Então, em relação à raiva, né? Então, se não houver raiva, agora no bom sentido, não no mau sentido, né? Mas no bom sentido, se não houver raiva, se não houver aquele ímpeto, né? Então as coisas não crescem, né? Então, por vezes, é preciso também a pessoa zangar-se um pouco, não no sentido de perder a paciência, né? Não no sentido de perder a esperança, etc., né? Mas procurar ser mais assertivo e ter a noção de que sempre pode existir um plano B, ou vários planos, né? B, C, D, E, etc, 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 né? Então, pronto, há muita coisa, portanto, isto é infindável, né? As coisas que eu gostaria de falar,
Então, por exemplo, a nível de fitoterapia, né, muitas coisas úteis para o fígado, por exemplo, aqui, o Cordyceps, né, estão a ver aqui também embalagem de um cogumelo medicinal chamado Cordyceps, portanto, que é um cogumelo medicinal muitíssimo útil para problemas respiratórios, para diversos tipos de cancro, né? Mas é muito útil para casos de esteatose hepática, portanto, fígado gordo, né? Então, que a pessoa que tenha fígado gordo ou esteatose hepática, né, terá muita vantagem em tomar aqui Cordyceps, por exemplo, né? Portanto, inclusive é útil até mesmo em casos de cancro do fígado, né? Portanto, mesmo no caso de cancro do fígado, portanto, aqui o Cordyceps é muito útil, né? Pronto. Por exemplo, este Ericium é útil, por exemplo, em caso de doença de Alzheimer, né? Em que a pessoa tem as artérias entupidas no cérebro, né? Então, a parte mental e o sistema nervoso estão muito relacionados com o fígado, né? Por isso que eu falei aqui da doença de Alzheimer, assim muito sucintamente, né? Aqui um outro exemplo fantástico é aqui esta embalagem que vocês veem aqui, Slackstone 2, né? Slackstone 2, né? Pronto, isto são umas ampolas de água para fazer água dialítica que são úteis para pedras, por exemplo, pedras da vesícula, pedras nos rins, né? Pronto, é muito útil, né? Pronto, e aqui a pessoa não está a tomar, digamos, quimicamente não está a tomar nada a não ser água, né? Portanto, só que esta água está magnetizada. Então isto é muito útil para quem tem pedras na vesícula, né? Pronto, e portanto, não falta aqui fitoterapia adequada da medicina tradicional chinesa, por exemplo, este fala Peaceful Sunset, para casos de hipertensão, por exemplo, aqui este Release Constraint, para casos de estagnação do chi do fígado, né? Por exemplo, este aqui, Steerfield Avelixir, para casos, por exemplo, de quistos nos ovários, problema, e outros problemas, tumores, etc., portanto, na mulher, que tem a ver com estagnação de sangue, né? Portanto, lá está a tal falta de energia do fígado a fazer mover as coisas, né? Por exemplo, aqui esta fórmula Root de Spirit, né? Aqui este medicamento Root de Spirit, muito útil para quem tem insónia, por exemplo, insónia está relacionada com o fígado também, portanto, o runo do fígado, portanto, está, digamos, não está dentro, não está enraizado. Então a pessoa anda a passear, a pessoa fica a sonhar, por exemplo, né? Ou então não acalma, não entra dentro, a pessoa não relaxa, né? Portanto, tenho aqui, ó, Settling the Soul, break into a Smile, né? Portanto, fazer sorrir. Então também ajuda para a estagnação do chi do fígado, né? Quando a pessoa está deprimida, por exemplo, né? Este Bright Spirit também, para diversos problemas mentais, né? Por exemplo, aqui para problemas articulares, por exemplo, Benefit Sinos, né? Para beneficiar as articulações, estão a ver? Portanto, tonifica o sangue do fígado para melhorar as articulações, né? Este Freeing the Moon, né? Para problemas da mulher, né? Para casos de dores menstruais, por exemplo, Freeing the Moon, né? Este Brocade Sinos, né? Portanto, ideia de tornar as articulações muito flexíveis, né? Como um brocado, né? Por exemplo, esta forma Brighten the Eyes, né? Então, muito útil para problemas visuais, né? Brighten the Eyes, tornar a visão brilhante, né? Pronto, e poderia continuar aqui com muito mais, pronto, mas não quero usar da vossa paciência.